Bom dia, galerinha, tudo bem? Então, nós vamos para a nossa última aula de português e nós vamos trabalhar um pouquinho então sobre substantivo, adjetivo e os pronomes, para a gente encerrar esse nosso módulo, ok? Lembrando que vocês guardem todo esse material que a gente está trabalhando, para que quando a gente voltar, a gente consiga retomar também esse material e corrigir tudo isso, ok? Então, vamos lá. Substantivos. Então, substantivos são os nomes de todos os seres que existem ou que supomos existir. Janela, muro, trabalho, Deus, alma, amor. Existem 8 tipos de substantivo. Substantivo comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto e abstrato. Então, vamos relembrar aí os conceitos. Na página 69 da apostila de vocês, tem tudo isso, todo esse material que a prof está falando. Lembrando que é a apostila impressa, tá? Que vocês receberam, que nós vamos estar ainda trabalhando, lá na página 69. Então, vamos lá. Substantivo comum refere-se a todos os seres da mesma espécie. Pais, aluno, país, cidade, aluno. Substantivo próprio refere-se a um ser específico, é quando a gente dá o nome, né? Então, o nome de uma cidade, o nome de alguém, o nome de um país. Substantivo simples é quando possui apenas um radical, por exemplo, amor. Existe apenas uma definição, né? Existe apenas um amor. E ela é uma palavra universal, então por isso que ela é um substantivo simples. Substantivo composto possui mais de um radical. Por exemplo, amor, perfeito. Quando nós temos, então, substantivos que um complementa o outro. Eu quero especificamente falar sobre a flor amor perfeito, né? Por exemplo. Substantivo primitivo. Termo de origem a outros termos. Por exemplo, amigo. Substantivo derivado, quando deriva de alguma coisa. Então, por exemplo, a palavra amizade, ela deriva de amigo, de amiga. Substantivo concreto é ser de existência independente, por exemplo, casa, vaca, homem. E abstrato, quando o termo depende de outro para existir, ok? Então, vamos lá. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser divididos em gênero masculino e feminino. E a flexão se divide em uniforme e biforme. Vamos lá, regrinhas de português, pessoal. Lógico que isso aqui, no nosso dia a dia, talvez a gente não utilize para a gente saber o que é, né? Porque a gente, no nosso dia a dia, nós não vamos ficar classificando tudo isso. Porém, pessoal, nós temos que revisar tudo isso, porque no Enem, no vestibular, né? Vocês vão estar precisando relembrar de tudo isso. E aí, pelo menos, vocês já ouviram falar, talvez não lembrem exatamente o que é, mas ouviram falar e nós temos que relembrar tudo isso. Então, vamos lá. Uniforme. Existem epicenos comuns, de 2, e sobrecomuns. Os epicenos é quando existe o macho e a fêmea. Por exemplo, a cobra, o tatu, a onça. Comum de 2, o cliente ou a cliente, a palavra não muda. O dentista, a dentista, a palavra não muda. O jornalista, a jornalista, o jovem, a jovem. E os sobrecomuns é quando não existe flexão de gênero. Por exemplo, a criança. Se eu falar a criança, pode ser ela feminina ou masculina. Mas se for um menino, por exemplo, não vai ser o criança, né? A vítima, o cônjuge, o ídolo. Então, indiferente se esse ídolo ou se esse cônjuge é do gênero masculino ou feminino. Biforme. Quando existe flexão na desinência. Por exemplo, amigo, amiga. Barão, baronesa. E os heterônimos, meu Deus, heterônimos, vamos lá. Cavalheiro, dama. Então, ele muda conforme se é masculino ou feminino, é uma palavra totalmente diferente. Cavalheiro, dama, cavalo, égua. Isso aí.
Vamos lá para os adjetivos. Adjetivos é a palavra que indica uma qualidade, um defeito, um estado, uma característica ou origem de um substantivo. São 4 adjetivos: uniforme, biforme, simples e composto. A mesma regra. Uniforme, quando existe uma só forma para todos os gêneros: jovem, alegre, feliz, gentil. O biforme é quando eu vou utilizar o feminino e o masculino para cada gênero: bom, boa, colorido, colorida. O simples, ele possui apenas um radical: estudioso, ágil, interessante. Então, pode ser ela, pode ser ele. E o composto, quando possui mais de um: anglo, germânico, surdo, mudo, ok? As variações dos adjetivos, elas acontecem em função de gênero, número e grau. Vamos lá. Quais seriam essas variações? Quando é no plural, quando é no singular, ela vai variar. Aluno, dedicado. Aluna, dedicada. Alunos, dedicados. Tudo no plural, tudo no feminino, tudo no masculino. Então, vamos lá. Quanto ao grau, nós trabalhamos com 8 possibilidades. A do comparativo de igualdade, ele é tão estudioso quanto eu. Qual é a palavra que dá o comparativo aqui? O tão e o quanto. Comparativo de superioridade, mais ou menos, que é o de inferioridade. Superioridade, mais. Inferioridade, menos. Superrelativo, ele é muito. E o superlativo sintético é quando eu transformo a palavra. Por exemplo, o analítico, ele é muito esperto. E no sintético, ele é espertíssimo, ok? Superlativo relativo à superioridade, ele é o mais esperto. E a inferioridade, ele é o menos esperto. Além dessas questões de gênero, número e grau, algumas particularidades dos adjetivos merecem ser lembradas. Vamos lá. Primeiro, os adjetivos compostos fazem o feminino com variação apenas no último termo. Por exemplo, acordo luso-brasileiro, festa luso-brasileira. Então, apenas vai mudar a última palavra. Os adjetivos compostos fazem o plural com variação apenas no último termo. Política social democrata. Políticas social democratas. Eu apenas coloco no plural a última palavra. Os adjetivos compostos, indicadores de cor, não variam quando um dos elementos é substantivo. Por exemplo, carro, cor-de-rosa. Carros, cor-de-rosa. A cor continua no singular. O plural de surdo e mudo é surdos e mudos. Isso é uma regra. Toda vez que vocês utilizarem a palavra surdo-mudo no plural, eles são surdos mudos. Eu coloco as duas palavras no plural. Essa é uma regra universal. E alguns adjetivos compostos, eles não sofrem qualquer variação no plural. Por exemplo, azul marinho, azul celeste. Quantos azul marinho for e quantos azul celeste for, a palavra fica no singular, as duas. E os adjetivos terminados em io fazem o superlativo com 2 i. Sério, seríssimo. Então, olha essa regrinha aí. É comum usar adjetivo com valor de substantivo. Basta incluir um artigo antes dele. Por exemplo, a Bonita chegou. Então, vamos lá. Pronomes, pessoal. Pronome é o termo que geralmente está no lugar de um substantivo. Nós usamos o pronome para não precisar repetir o nome. Por exemplo, João chegou. Ele está contente. O pronome ele foi empregado no lugar do João para a gente não ficar repetindo. João chegou, João está contente. Isso também vocês podem cuidar na hora da escrita de vocês. E aí nós temos os pronomes do caso reto e caso oblíquo.
Caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. No caso oblíquo, eu tenho os átonos e os tônicos. Os átonos, me, te, oa, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes, se. E os tônicos, mim comigo, ti contigo, si consigo, nós conosco, vós convosco e si consigo. Vamos lá. A primeira regra é: se nós usarmos o pronome como sujeito, devemos usar do caso reto. Por exemplo, Maria saiu, ela saiu. Maria e eu saímos, nós saímos. Comprei um livro, comprei o. Encontrei Maria, encontrei a. Nunca se deve usar o pronome reto no papel de complemento. Por exemplo, comprei um livro, comprei ele. Inadequado. Encontrei Maria, encontrei ela. Tá? Por quê? Se eu estiver já citado a Maria, eu posso utilizar ela. Agora, se eu não citei a Maria em hipótese alguma, encontrei ela, fica uma frase totalmente inadequada. Então, nós temos que cuidar muito com isso, ok? Então, pessoal, nós temos as nossas atividades da página 73, a questão 1 até a questão número 7, ok? E aí, vocês têm também utilizando a concordância, tá? Eu não vou falar sobre concordância porque ela tem muito a ver com o verbo e com os pronomes. Então, assim como a gente agora já explicou sobre isso, vocês vão dar mais uma lida nessa página aqui e vão fazer as atividades propostas aqui na página, a partir da página 77, ok? Até o final da apostila de vocês, certo, pessoal? Então, assim, lembra que lá na primeira aula de português eu falei para vocês sobre ler um livro, ok? O que a prof quer sobre esse livro que vocês leram? Vocês vão ter até sexta-feira para vocês me enviarem no meu particular, no meu WhatsApp particular, um pequeno vídeo de vocês me contando rapidamente esse livro que vocês leram. Vocês vão me falar qual é o livro e o que contava essa história desse livro, certo? Por que a prof quer isso? Eu preciso avaliar a comunicação de vocês. E como nós estamos longe e vocês apenas estão assistindo os meus vídeos, eu não consigo, a gente não consegue se comunicar, né, de forma simultânea. E para a gente fazer os encontros, nem todos têm acesso à internet também, que seja uma internet boa, que a gente consiga realmente entrar e conversar. Então, para a gente facilitar, eu vou dar esse prazo dessa semana inteira, tá? Para vocês me mandarem esse vídeo falando um pouquinho, rapidamente, coisa rápida, me mandem, falando sobre esse livro que vocês leram. Lembrando, eu quero um vídeo de vocês. Eu quero que vocês se gravem contando o nome do livro e o que esse livro e falando então sobre o livro que vocês leram, ok, pessoal? Aguardo todos, tá? Lembrando que é uma avaliação, eu preciso ter essa avaliação de vocês. Façam essas atividades, me mandem fotos e na próxima aula, então, nós vamos começar com outro módulo que eu vou estar enviando a apostila para vocês também. Certinho? Um beijo grande, pessoal, e uma ótima semana!